Ele construiu uma trajetória marcada pela inovação e pela defesa do esporte como ferramenta de transformação social. De médico e político a dirigente, chegou a cargo de secretário-geral da CBF, onde representou o Brasil em um dos mais altos cargos do futebol. Antes disso, deixou uma marca profunda em São Paulo, como secretário municipal de esportes, período que deu origem a programas conhecidos como o Clube Escola, a Virada Esportiva, que tem até hoje, o Circuito Popular de Corrida de Rua, iniciativas que democratizaram o acesso à prática esportiva e mudaram a vida de milhares de pessoas. Recebo com muito carinho Walter Feldman. Nossa, eu falei que um monte de coisa que você faz aqui, mas eu tenho tanta coisa que eu quero conversar com você. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Não, Silvia, primeiro que você faz uma apresentação e você fazendo, parece até que eu sou importante. Eu fico muito lisonjeado, feliz, mas sempre uma sensação de que há tanto por fazer ainda. Uma vez eu entrevistei o José Mindlin. Sim. Você lembra? Foi secretário de Cultura. Sim. Maior bibliófilo. Eu fui na biblioteca dele. Sensacional. Aqui na USP que agora. É aquilo? Agora tá, mas eu fui na casa. Eu também fui. Lá, também que fui. você vai para baixo. É. Ai, aquilo era maravilhoso. Ele sentava numa cadeirinha. Sim, então, eu entrevistei ele na cadeirinha. Uma figura fantástica. Aí eu falei, doutor José, me diz o seguinte, eu vim aqui para absorver um pouco a sua sabedoria. O que falta para ler? Ele falou, olha, eu dou duas recomendações. Primeiro, releia. É fundamental reler alguns livros que são uma marca do ponto de vista de clássicos, mas aqueles que te impressionaram numa fase da sua vida. Porque a releitura será diferente, você compreenderá mais maduro. De forma diferente. Falei, então, quantos anos o senhor precisaria, mas já que o senhor foi uma figura que leu tanto, ele falou, eu precisaria viver até os 300 anos. É muita coisa, né? É genial. Um indivíduo que entendeu a leitura como um sabor para você construir uma vida. Porque ele dizia uma coisa também interessante, que como a vida é muito curta, você tem duas possibilidades de fazê-la mais longa. Lendo e entrando dentro da história na sua leitura, e é o que a gente faz, ou viajando. Eu acrescentaria o cinema. O cinema também dá uma enorme contribuição. Mas eu acho que as pessoas que compreenderam a sua solitude, que ler, assistir importantes filmes e viajar pode caracterizar uma vida mais longeva. Tá aí o segredo, é? Eu acho que sim. Porque nós temos, Silvia, um erro, talvez pelo modo capitalista de ser, sistema produtivo, a ideia de que tudo tem que ser útil. Não necessariamente a utilidade é material, ela tem outros componentes. De que você realiza uma vida que eu chamaria uma vida de continuidades. Tá. Uma vida de rotinas. É uma vida de um aspecto muito sequencial, cujo sabor, cujo condimento no final é você eventualmente se aposentar. Que é um outro equívoco, né? Hoje, com a longevidade, com certeza. Aposentar é um grande equívoco, né? Você jogar a pessoa para o aposento e esperar a vida dela terminar. Então, eu acho que aqueles que descobrem essas coisas, mas outras tantas... Detalhes. A arte tem um papel incrível, né? Você poder, eventualmente, nas várias fases da vida, incorporar conhecimentos, sabores, valores. É isso que faz a gente evoluir. Hoje, por exemplo, eu, por conta da Conmebol, por conta que eu tive uma relação muito forte com a Conmebol como secretário-geral da CBF, e você sabe que na América do Sul nós somos o único país que fala a língua portuguesa. Então, o espanhol só espanhol. Dominante, absolutamente. Não se fala português em lugar nenhum. Então, eu tive que desenvolver o espanhol. Mas agora, aos 71 anos, eu tenho mais encanto pelo espanhol ainda, porque eu acho que é uma língua irmã, similar e muito fraterna do ponto de vista da vizinhança que nós temos com os países daqui. E também a sua expressão internacional. Então, eu estou tendo uma releitura do espanhol através da literatura, do cinema, dos seriados e do diálogo. E que abre uma nova perspectiva, ou seja, cada língua que você incorpora abre um novo mundo, que as pessoas às vezes não percebem. Eu estava acompanhando, né, lendo o teu currículo, tudo que você já fez. Em cada lugar você transforma. Você não vai só tipo assim, agora meu emprego é esse, então eu vou trabalhar em São Paulo.
eu vou trabalhar como secretário. Você fez várias transformações, coisas que estão até hoje. Você vai para a CBF, também você quer transformar, você contribuiu para muita coisa do esporte. É assim que você se sente quando você vai para um lugar? Você chega, você fala, não, isso aqui eu quero mudar alguma coisa. Nunca no óbvio. Você sabe o que quer dizer óbvio? Não, eu vou aprender muito hoje aqui. Óbvio quer dizer que está na frente. Então, está na frente, você está vendo, é evidente que aquilo é o fato, é a realidade. A função da filosofia, Silvinha, é desconstruir o óbvio. É isso que você fazia? É o tempo todo. Porque o óbvio é você repetir aquilo que todos fazem. E para isso, qualquer um serve. Então, você tem que, na verdade, ter um olhar visionário. Ou seja, como é que pode efetivamente o seu papel naquele momento, naquela realidade, pode contribuir de fato para construir legado. Que é uma coisa que na política praticamente não existe. Que é você pensar naquilo que você vai deixar, que não é a sua imagem. É o erro da política. Os políticos, as pessoas, né? Os políticos acham que eles ficarão para a eternidade, eles serão rapidamente esquecidos. Ficará aquilo que eles deixarem. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu convivi com grandes figuras da política contemporânea. Né? Montoro, por exemplo. Você perguntar para absoluta maioria da população brasileira quem é Montoro, não tem nem ideia. É outra fase, né? É outra fase. Mas ele deixou o legado da democracia no Brasil. Poucas pessoas na história brasileira contribuíram tanto para que nós tivéssemos a democracia de hoje. O que importa? O nome Montoro ou a democracia? A democracia. Eu estou dando um exemplo. Entendi. Um exemplo. Ou o próprio Ulisses, ou seja, Ulisses é Ulisses ou a Constituição brasileira que ele deixou. Perfeito. Tá certo? Então, existe muito na política, Silvia, a ideia do personalismo. Né? Você acreditar que a sua figura é mais importante importante do que a causa. A vaidade. O Montoro tinha uma frase que, para mim, é uma frase que modela muito minha vida. Ele dizia o seguinte: eu quero ser um João Ninguém a serviço de uma grande causa. Bacana. Isso resume, ou seja, eu quero estar em causas. Então, por exemplo, eu fui, sábado passado, você falou do esporte, nós fizemos um programa chamado Vem Dançar. Tá. Já tinha um Mas isso é você que fez? Eu, Na época que você trabalhou na secretaria? Você citou alguns programas, eu queria citar o Vem Dançar, porque é um programa que eram bailes para a terceira idade na época. Por que a gente fazia isso? O que tem a ver? Tudo. E nem se falava em longevidade, como se fala hoje, maturidade. Nada, não tinha. Era terceira idade, idade de ouro, a melhor idade. Né? Que são conceitos relativamente hipócritas, né? Porque não existe isso de melhor idade, quando você idade chega de ouro. Na melhor idade, você sabe que são hipócritas. Exatamente, é hipócrita. Você tem que transformá-la numa grande idade, como você fez em outras etapas. Isso é perfeitamente possível. Mas nós criamos esse programa Vem Dançar, que é fazer bailes na cidade inteira para as pessoas mais longevas. Mas podia qualquer um. Tá. Mas é uma prática que existe, paga, em geral em bairros aqui da cidade de São Paulo, tipo Aclimação, Ipiranga, tem muitos bailes, ou em clubes esportivos e sociais. Nós fizemos... Aquela comunidade. Tem aquela comunidade. Nós fizemos isso de caráter público. Tá. Ou seja, qualquer um não paga nada, vai ter água, vai ter café, vai ter bolo, vai ter personal dancing para acompanhar, porque a maioria, infelizmente, é mulher que ia. Bom, é um sucesso que você não imagina. É um sucesso de atividade física, de convívio social, de namoro e de casamento. Olha que legal. Bom, eu fui agora no Ibirapuera, tinha 6.000 pessoas no Ibirapuera. Sério, no sábado? Virou, Silvia, uma tese de mestrado e doutorado. Que bacana, para mostrar Walter. a contribuição que isso pode dar. Então, o Vem Dançar é muito mais importante do que o secretário que fez. A minha alegria era ver aquilo isso que te completa. Continuar acontecendo. E desde o começo, quando você assumiu a Secretaria de Esportes aqui, quando você colocou, por exemplo, a virada esportiva, é Clube Escola? Clube Escola. O Clube Escola. O Clube Escola, ainda tem o Clube Escola? Eu diria... Que é sensacional. Resquícios. Porque ele tinha um conceito.
Clube Escola Vamos tinha só lembrar o conceito para as pessoas. Vamos lembrar aqui, o conceito. Naquela época, Silvia, a escola era de meio período. Sim. 4 horas à tarde, 4 horas de manhã. As crianças iam para casa e faziam aquilo que era possível. Como a escola pública, na sua maioria, é a população mais pobre, uma boa parte do dia as crianças ficavam fora de um sistema pedagógico, um sistema educacional. Como nós tínhamos muitos equipamentos esportivos, eu propus, nós construímos um pré-formato de escola de tempo integral. Tá. Onde nem se falava nisso. Não se falava nisso. Em escola integral. Havia alguma coisa, não se falava. Já em sim. Falava, mas era um programa muito embrionário. Tá. Falei, eu vou dar minha contribuição na área do esportes, entregando à educação um equipamento esportivo, aonde a criança, após a classe formal, convencional da aula, vai para o equipamento e lá ela vai aprender atividades esportivas, atividades físicas, culturais, e na época tinha os telecentros. Tá. Lembra? Para ensinar, estava começando. E mostrar o esporte, né? E mostrar o esporte. As então, crianças. A criança ia e ela tinha essa complementação pedagógica. Então, eu já estava criando na época a escola de tempo integral. Nossa, centenas de milhares de crianças participaram do Clube Escola. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes me perguntou, falou, Walter, aquele programa Clube Escola foi seu? Não, foi um programa da minha época, da Secretaria de Esportes, que eu adoraria ver retomado com muita força. Hoje tem escola em tempo integral, de uma maneira... Sim, as particulares, na maioria. Não, tem muitas públicas já. Ah, também? Avançou muito na gestão do Bruno Covas, do Ricardo Nunes, elas se expandiram. Hoje porque já eles é uma entenderam prática. Que o esporte é uma grande plataforma, né? Tem uma expressão... O jovem que vai para o esporte, ele não vai para outra área, não. Ele vai para o esporte. O jovem é a criança. Eu diria, hoje eu estou muito convencido que a prática do ser humano que você quer construir, que é uma prática que a nova geração talvez se empolgue, ela se dá na tenridade. Eu acho, às vezes, engraçado, participei de um debate esses dias, de você convencer a pessoa adulta a praticar esporte. Ela até vai por uma motivação, por obrigação. Mas se porque você o médico pediu. O médico pediu para problemas coronarianos e tal. Mas se você fizer na tenridade, ele for educado em relação a isso. E não é só o esporte, é atividade física. Tudo. Que é muito diferente. Hábito, né? Ela é muito mais ampla. Hoje, se eu não fizer atividade física diária, eu não estou feliz. Eu nem começo meu dia. Exatamente. Eu preciso disso. Então, quando você incorpora naquela fase da vida, é totalmente diferente de você tentar embutir essa informação numa fase mais adulta. Então, quando eu fui convidado pelo Kassab para ser secretário de esportes, eu falei, eu vou fazer algo diferente. Eu quero construir um legado que... não se perenize, porque isso talvez não exista na sociedade, mas pelo menos construa uma nova dinâmica. Então, nós fizemos o Clube Escola, a Virada Esportiva, o Vem Dançar, programas de rua. Na época tinha muito pouco atividades esportivas para a juventude. Nós criamos esportes radicais para a juventude. O skate praticamente não se falava. Até hoje. Tudo quanto é lugar. O skate virou olímpico, não se falava em skate. Era coisa de vagabundo. Vagabundo. É verdade. Surf. Atuamos na Cracolândia, porque a gente percebia que havia algumas atividades esportivas que poderia atrair aquela população. Olha que bacana. Comprometida. Fizemos o basquete de rua, fizemos a dança na época, o funk, o trap, e era incrível, aquela população envolvida no tráfico, ela vinha para a nossa atividade juntos, às vezes mais atraído do que o assistente social ou o pessoal ligado à área de saúde. Então, o esporte é mágico. É mágico. Mágico. E o esporte precisa ser uma coisa de massa, não pode... E, às vezes, eu acho muito legal a atividade esportiva profissional, mas... se for sempre ligado à telinha, ela também é um desvio. Se for só de alto rendimento, será apenas para alguns. É verdade. Nós precisamos fazer algo para toda a todo coletividade. mundo. E assim, eu tive uma grande convivência com o Luciano do Vale. E, claro, você sabe o tanto que ele incentivou o esporte no Brasil. Como ele, talvez ninguém.
Nossa, foi dessa demais, maneira, né? E eu tive o privilégio de acompanhar essa época visionária dele, enfim, tudo que ele via e depois ele realizava, eu estava ali do lado. E ele sempre falou uma coisa que até hoje, depois de tantos anos, eu fico esperando, né? Ele fala, um dia meu sonho maior é que o Brasil seja um país olímpico. Porque veja, Walter, quantas Hortências deve existir nesse mundo aí de Brasil? Quantos Gugas? E a gente não tem, quando vai para a Olimpíada, aquele pouquinho de medalha, perde para países pequenos. Quer dizer, é uma coisa que precisava outros Walters chegar, mas assim, não parasse, fosse uma continuidade, não no próximo governo parar. É político, esse é o problema sei. da política. Eu sinto muito, às vezes, quando eu vejo programas extraordinários que não apenas eu, mas muita gente conseguiu fazer, que depois não são retomados, porque os governantes querem ter a sua marca, querem ter o seu... Cada um quer ter sua marca, né, Walter? Isso é tão besteira. E eu acho que essa atividade esportiva, se eu vou ser muito honesto com você em tudo que eu vou falar, mas os governantes nunca entenderam o papel da prática física e esportiva como bem público. Tá. Sempre as secretarias de esporte, ou quase sempre, foram instrumentos de negociações políticas para fins de composição de maioria no parlamento. Moeda de troca. Moeda de troca. Tá. Então, essas figuras eram indicadas partidariamente, cumpriam determinados papéis, que eu não vou dizer se eram legítimos ou ilegítimos, mas eles tinham os dois componentes. Então, dificilmente se conseguiu construir uma prática que decantasse o esporte como uma atividade pública essencial. Você fala em atividade pública, pergunta para qualquer governante, ele vai dizer segurança, saúde, educação, transporte. Todos. Ele pode dizer quase todos e esquecer do esporte ou da atividade física. É verdade. Você não vê nada muito relevante. Por exemplo, eu consegui fazer uma transição, e o Kassab foi muito sensível, ele era o prefeito na época, eu peguei o orçamento com 0,2% e eu levei praticamente a 1%. Hoje a demanda da sociedade, do pessoal que trabalha na área de esporte, é o orçamento público no mínimo ser 1%. Porque é isso que permite fazer práticas e políticas... Tão pouco, né? Você pensar o que você está falando para mim, tão pouco. E pior, isso ajuda nas outras áreas. Com certeza. Eu fiz uma parceria Silvio, com a saúde. O secretário de Saúde na época, o Januário Montoni, me deu 6 milhões de reais para eu fazer um programa Saúde no Esporte. Então... Estava totalmente ligado. Não, está totalmente ligado. E até hoje. Se perguntar para qualquer médico, perguntar... A primeira coisa que ele fala qual é, quando você vai? Atividade física. Está fazendo atividade... Fica ali, ó. Está fazendo atividade física? Hoje a gente está recomendando a prescrição. Os médicos, eu trabalho na área de saúde digital, telemedicina, nós estamos recomendando aos médicos que prescrevam atividade física. Porque os impactos são extraordinários. Um diabético que realiza atividade física regular, ele terá 40% de redução dos males advindos do diabetes. A pressão é a mesma coisa, a depressão é a mesma coisa. E é barato, ou seja, o que é atividade física? Caminha, já começa daí, né? Caminha, já está fácil, já tem, as calçadas não são ótimas, mas existem. Não, mas dá um jeito. Agora, não se faz. Agora, só para a gente continuar ainda no esporte, quando que você vai para a CBF? Era o Kassab também? Não. Não. Que momento que você é convidado? Como que... o que você visualizou como legado ao ir a um negócio tão fechado que aquilo parece um bunker CBF? Dá para trabalhar lá? Sobre a CBF daria para ter vários programas. Eu sei. E coisas que não dá nem para falar aqui, né? Eu hoje falo tudo que eu sei. Eu participei de um programa recentemente do Flávio Prado, que eu contei muitas histórias. Foi um programa muito dinâmico. Eu acho que a minha contribuição é revelar tudo que eu vi, que eu sei, que eu pude fazer, o que não pude fazer. Então, eu não vou me furtar a esse dever público de contar aquilo que eu sei e que possa eventualmente ajudar. Mas aí aconteceu o seguinte, Silvinha, eu fui secretário de esportes de 2007 a 2011. Foi uma jornada longa. Sim. E foi muito interessante. Quando me convidaram, o esporte estava
tem nenhuma importância. É como se fosse 7, nada. O que os advogados falam, capto diminúcio. Não sei se você já ouviu essa expressão. Não. É você dar importância àquilo que é menos importante. Tá. Então, eu já Vai tinha... lá, Walter, vem, você conserta aí. eu já tinha sido secretário da Casa Civil do Covas, eu tinha sido secretário da Subprefeitura de São Paulo, que é uma função estratégica na cidade, deputado federal, e presidente da Assembleia. Aí o Kassab falou, você não quer ser secretário de esportes? Aí, a minha equipe inteira falou, mas é um capto diminúcio. Nossa, não é da minha área essa. Não tem sentido, não é da minha área. Eu não tenho experiência nenhuma nessa. E, ponto de vista de currículo, de carreira, é você recuar. Falei, é essa que eu quero. Para você, desafio total. Para você, de vida, é isso. É uma coisa diferente, né? Diferente. E a mudança que eu quero realizar é exatamente nos locais mais difíceis. Tá. Por exemplo, eu sonharia, em algum momento da minha vida, se me convidasse para resolver o problema da Cracolândia, porque, teoricamente, é insolúvel, mas Olha aí, esse que vale a pena. Olha aí, ó. Hoje eu estou indo para a África, na nossa atividade de telemedicina. Você imagina, aos 71 anos, eu sonho para a África. Maravilhoso. Você tem ideia de quantos habitantes tem na África? Não, eu só fui visitar e para mim é o maior país do mundo. Será que o nosso público tem ideia quantos... 1 bilhão e 400. África. 1 bilhão 55 países. E o Brasil é devedor da África. Nós temos que, pelo menos, pagar uma parte dessa dívida. Silvinha, a maior escravidão do mundo aconteceu no Brasil. A maior de todas foi no Brasil? Todas. Todos os africanos que saíram de maneira forçada no tráfico, nos navios negreiros, toda a população exportada como mercadoria da África para os países do mundo, basicamente o Caribe, Estados Unidos e Brasil, 40% veio para o Brasil. Olha só. É incomparável. Tem devedor nisso. Nós somos devedores. 60% da população tem origem africana. Ou seja, o que o Brasil fez para pagar essa dívida? Então, como eu já não tenho mais tarefa pública, eu quero fazê-la de outra maneira. Transformar de alguma forma. Estou ansioso para ir para a África, para ajudar o sistema de saúde, contribuir, fazer educação nas escolas. Imagino. Ansioso, me sinto um menino em relação a isso. Mas você estava perguntando, eu, 2007, 2011, eu fiquei na Secretaria de Esportes. Depois eu fui viver um ano na Inglaterra para compreender a organização do sistema olímpico, a pedido do prefeito Kassab, porque nós íamos realizar os Jogos Olímpicos em 2016. Então tinha que ver o que Londres tinha feito. Inglaterra, 2012. Tá. E eu vivi um ano lá, conheci tudo, falei com o Boris Johnson. A sua função era essa, ficar lá um ano para ver o que a gente podia, eu fiz podia um ajudar o Brasil. Silvia, de 1.600 páginas, entreguei para Dilma, para o Aldo Rebelo, o ministro do Esporte, falei, olha, eu acho que o Brasil deve caminhar por aqui. Que legal. Para organizar melhor os Jogos Olímpicos. Acho que deu uma contribuição interessante. Aceitaram? Eu diria parcialmente, mas tudo bem. Bom, mas te deixaram um ano lá, já tá bom. A minha função eu cumpri. Foi muito interessante. Eu contactei muita gente, aprendi muito sobre, não apenas os Jogos Olímpicos, mas é um tema relevante para São Paulo hoje, que o prefeito Ricardo Nunes está desempenhando bem, que é transformar São Paulo numa cidade de grandes eventos. Porque os grandes eventos, ou eles são culturais, musicais, ou são esportivos. E ele quer mais o quê? Eventualmente políticos. Sim. Ele fez muitos eventos na área internacional de atrair eventos para São Paulo. Que é o que Paris faz, que é o que Londres faz, que é o que Nova York faz. Isso é bom para a cidade? Isso é maravilhoso, porque expõe na mídia o que é São Paulo e traz muitas divisas. Né? Muitos turistas vêm para cá. NBA, certeza. A Fórmula 1... os grandes eventos musicais, quando o Paul McCartney veio, a América Latina inteira vem. Agora a NFL, né, que veio. NFL. Nossa, lá na arena do Corinthians, que mistura, né, NFL com o Corinthians. O The Town, né? Ou seja, tudo que puder trazer para uma cidade extraordinária como São Paulo é muito bem-vindo. É correto a prefeitura investir nisso, porque traz divisas e traz visibilidade internacional que pode atrair investimentos, empresários, recursos. Então, a gente precisa entender. O que a gente chama isso? É uma cidade de super serviços. Não é o serviço convencional.
é aquela que tem capacidade de abrigar um grande evento. E eu fui em Londres, além dos Jogos Olímpicos, estudar isso. Como é que São Qual é a Paulo capacidade? podia se transformar. Está muito aquém em São Paulo em relação a Londres? Pelo contrário. O que está aquém é Belém do Pará. Ah, total, né? É um equívoco. Belém não tem nem hotel. E o condição. que tem é caro ainda. Eu tenho muito temor do que possa acontecer, além dos resultados. Que seria o mais importante. Mas eu acho que talvez corramos um risco logístico e tal. Espero que o governo dê resposta em relação a isso. Mas eu fiquei em 2011 na Secretaria de Esportes, eu fui para Londres. Quando eu voltei, eu reassumi o meu mandato como deputado federal. Ah, tá. Você ainda ficou um tempo. Eu reassumo 2012, ficou até 2014, aí eu rompo com o PSDB, eu já sentia que estava numa posição equivocada, e me aproximo da Marina Silva. Tá. Que era, na época, candidata a presidente da República. Sim. Eu fico colado na Marina, eu sou o único político que acompanha a Marina, eu fui coordenador político de campanha dela, eu ajudei naquela ponte com o Eduardo Campos, estava naquele avião indo para o Rio, quando, na volta, ele cai. A Marina, na véspera, decidiu... Você estava no avião? Eu estava indo para o Rio, eu, o Eduardo Campos, a Marina... Você chegou aí até o Rio? E a mulher do Eduardo, fomos segunda-feira para o Rio. Segunda, chegamos à noite. Terça, ele dá entrevista ao Jornal Nacional. Na ida para o Jornal Nacional, a Marina diz ao Eduardo: eu não vou voltar com você amanhã. Uau! Eu não vou voltar. Então, mas por quê? Nossa. Não, eu prefiro ir para casa, eu te espero. Você vai se encontrar com o Alckmin e o Márcio França, e eu te espero em casa depois na volta. Nós estamos na casa da Marina, ligamos a Globo News e informa: caiu uma aeronave em Santos. Foi assim que aconteceu. Mas se a Marina tivesse decidido voltar junto, eu estava sempre com ela, Você nós também, estaríamos naquele avião. Bom. É uma das vidas que nós entregamos. Bom, acaba a campanha e o Marco Polo, presidente da CBF, já escolhido, falou: Walter, você não quer ser secretário-geral da CBF? Por que o Marco Polo me convidou? Eu ia fazer essa pergunta. Por quê? Porque quando eu fui secretário de esportes, nós não falamos nisso, mas eu dei muita força ao futebol de várzea. Ai, que sensacional! Muita força. Para ter uma ideia, Silvia, nós fizemos o campeonato metropolitano de futebol de várzea para recuperar o papel da várzea. A importância do papel. 1.600 clubes. Com certeza. A carência que existe. Foi uma coisa... Sucesso danado. E eu fiz mais uma coisa. Eu vinculei pela primeira vez o futebol amador à Federação Paulista de Futebol. Ah, que bacana. Então, foi um campeonato federado. Tá. Com um final no Pacaembu, com premiação. Mas, peraí, acabou? Só teve naquela época. É uma pena, uma pena. Mas o Marco Polo deu muita força, ele gostou muito, deu muita mídia, e ele ficou com isso na lembrança. Quando a Marina sai, quando ele assume, pela derrota, ele assume. Não, antes de assumir, ele fala: Walter, eu vou assumir em abril, a campanha acabou em outubro. Ele me liga logo após a derrota e falou: Walter, eu vou assumir em abril na CBF, você não quer ser meu secretário-geral? Falei: mas... eu não sou do futebol, qual o motivo? Não, Walter, eu quero alguém diferente, um pouco nessa ideia. Precisa entender de futebol, precisa entender de gestão, né? Imagina. De compreensão doutrinária do que isso significa. Então, eu entrei lá, Silvia, além das minhas tarefas como secretário-geral, que faz toda a articulação internacional com as confederações do mundo, faz articulação com a FIFA, com a Conmebol. Eu atendia todas as federações, fizemos de maneira inédita a abertura da CBF, atender os clubes brasileiros, não era prática. Imagina, não chegava lá. Só atendia as federações. Só. Eu era o ponto de apoio dos clubes, de todas as séries, para atender as suas demandas, as suas necessidades. Federações ficavam irritadas um pouco comigo, mas eu fazia depois a ponte e tal. Trabalho estratégico interessante, e eu fui o porta-voz da CBF para a imprensa. Porque, sim, por bastante tempo. O Caboclo, que foi depois o presidente, e o Marco Polo não gostavam de falar na imprensa. E eu trazia essa prática da política. Então,
eu dava entrevistas para o Jornal Nacional, para o Bem Amigos, para o programa esportivo o tempo todo, sem entender muito de futebol. Mas você estava entendendo de gestão. De gestão. A gente pegou a pandemia, né? Toda. Paramos o futebol inteiro, retomamos sem público, lembra? Com todos os protocolos de vacinação. Foi uma experiência fantástica. Mas o que eu queria muito, além de toda essa necessidade administrativa de organizar o futebol brasileiro, nós mudamos muito a governança, o compliance, gestão de risco, transparência, auditoria. Introduzimos na CBF aquilo que as grandes empresas têm. A CBF se tornou uma instituição respeitada. Teve esse olhar por isso. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que lá dentro as leis são feitas pelas pessoas e acabou, entendeu? Que não existe uma preocupação real. Assim. É uma coisa fechada. Aqui mandamos nós e ninguém entra. Era assim. Nós contratamos a Ernst Young, ela fez um diagnóstico maravilhoso do modelo de governança que existia. Eu vou só rapidamente dizer, o modelo de governança diagnosticado pela CBF, quando nós iniciamos, já no início de 2015, era de 2% de governança. Nossa. Ou seja, era exatamente do jeito que você falou. Nada, aqui mandamos nós. Mandamos nós, acertamos. Acabou, fecha tudo. Faz de conta que tem um estatuto, não tinha comissão de ética, não tinha auditoria, não tinha transparência, não tinha canal de comunicação de reclamações, não atendia os clubes. Tudo isso mudou radicalmente. Com vocês. A Ernst Young passa de 2% de percentual de governança para 98%. Uau! Nós entregamos a CBF. A CBF passou a ser referência para a FIFA. Nós dávamos palestras internacionais para mostrar como que nós fizemos a transição. E vocês abriram cursos também? Curso para técnico, todo mundo fazia curso. CBF Academy deu um salto, foi reconhecida como uma grande escola. A relação com a FIFA, com a Conmebol, era de referência do futebol mundial. Chegamos a ganhar um prêmio em Nova York de modelo de compliance. Imagina, compliance no futebol. E engraçado que essas coisas não são muito divulgadas, né? Isso é um dado interessante. É importante, porque a gente tem uma péssima imagem, muitas vezes, da CBF e tem muitas coisas boas que foram feitas. Mas eu vou dizer um negócio importante para você. Eu tenho muita experiência com a imprensa política, com quem eu convivi tantos anos, mas também com a imprensa esportiva. Depois você ficou. A imprensa esportiva não se interessava por isso. Ah, tá. Interessava pelo buchicho. Pelo problema. Pela crise. Sim. Pelo erro. Sim. Ou seja, quantos esforços para dizer, olha, está mudando, olha o que nós estamos construindo. Não, é verdade. E não dá ibope, né, Não dá ibope. Não dá ibope. Esse lado positivo não dá ibope. Senão eu queria recomendar um livro muito interessante do Mário Vargas Llosa, chama A Civilização do Espetáculo. Tá. Mostra exatamente isso, como que o espetáculo, trazido muito pela mídia, é para mostrar o problema, o escândalo. A gente tem enormes dificuldades de mostrar coisas boas que estão sendo feitas. Tanto que com o escândalo da saída do presidente na época, por conta do assédio, lembra? Está falando do Rogério Caboclo. Do Caboclo. Aliás, para mim foi uma surpresa aquilo. Porque a gente conhece, às vezes, as pessoas. Eu lia a notícia e falava, meu Deus, eu não quero nem entrar nisso, mas às vezes me surpreende quando eu vejo algumas notícias. Mas a gente não espera. Antes de começar o programa, eu te falei uma frase do Nietzsche, entre a verdade e a mentira, como ficamos? Ficamos entre. Muito daquilo também teve excesso. Mas aquilo correspondia a um desejo também de transparência. Não, mas também de bater na CBF como uma instituição falida. Entendeu? Porque o Rogério só cai porque nós levamos o nome dele para a comissão de ética. Você imagina? A diretoria questionar o presidente. Que empresa faz isso? Exato. Nós questionamos legalmente o presidente e a comissão de ética o retira do comando. Ou seja, um fato absolutamente inédito, extraordinário. Não existia comissão de ética. E quem divulgou isso? Que importância que se deu a esse fato? Não importava, importava a denúncia do assédio, que depois não se provou. Foi tudo absolutamente arquivado. Mas mudou radicalmente todo o futebol brasileiro. Esse é um problema sério, ou seja, até que ponto a sociedade, ela
ela se pauta na sua conduta pela seriedade irretocável. É o entre da verdade e da mentira, que infelizmente, às vezes é o que transparece. Mas eu só queria concluir essa questão. O que eu acho que é o meu legado na CBF, além que depois você acaba saindo administrativas, acho que chateado, né? Você saiu. Muito triste. Muito triste, porque a gente estava, eu diria, na metade do trabalho e as contingências políticas levaram ao afastamento, não apenas de mim, mas toda aquela diretoria que fez a transformação. Mexeu no sistema, né? Mexeu no sistema, mas voltou um velho sistema e que hoje não tem mais nada. Tudo aquilo. E é uma coisa engraçada, Silvia, eu te disse que eu ia falar tudo, os patrocinadores nos cobravam detalhes desse avanço no modelo de gestão. Olha que bacana. Depois disso, não acabou. Me recordo de que essa cobrança agora continua. Fechou para sempre. Fechou de vez. Mas aí, qual o legado que você deixou? CBF Social. O Clube Escola, nós transformamos em CBF Social. Então, nós, por 18 estados brasileiros, nós criamos relações com as escolas dos estados para, através do futebol, melhorar a educação das crianças. Perfeito. É isso que nós vamos levar para a África. Esse é o sonho. Ô Walter, você está agora com um trabalho bem bacana. Eu falo que o Walter ele vai se colocando aí em algumas situações de aprendizado, para legado, mas onde ele possa realmente fazer uma transformação. E a gente se reencontrou depois de muitos anos por conta do Fórum de Longevidade, o tema longevidade. Por que esse tema te atraiu? Já atraía, Silvana, lá atrás como parlamentar. Tá. Eu participei da elaboração e da votação nos parlamentos que eu participei, tanto na Câmara Municipal, Assembleia de São Paulo, como na Câmara Federal, de projetos que melhorassem a perspectiva da idade mais madura para aqueles que chegam nessa etapa e não têm um abrigo da sociedade brasileira, com políticas públicas, políticas empresariais, o próprio Estatuto do Idoso, que é uma contribuição legislativa relevante na história do planeta. Ou seja, é um tema que, na verdade, sempre perpassou algumas atividades que eu realizava. O próprio Vem Dançar, que tinha esse objetivo. Já faz parte, Atividades esportivas nos equipamentos esportivos de São Paulo para essa população. Quando eu saio da CBF, triste por aquele resultado, eu fui convidado para ser o presidente da Longevidade Expo Fórum. Por que eu fui convidado? Pela história político-parlamentar, por ser de São Paulo e por ser médico. Tá. Então, o presidente da instituição, que havia sido fundada em 2019, falou: Walter, eu acho que você tem um perfil para comandar essa nossa atividade. Ele já tinha experiência em outras feiras, exposições, práticas aí, do ponto de vista das atividades empresariais, muito relevantes, mas ele identificou, pelas notícias do mundo, que estava havendo uma transição da pirâmide etária que fazia com que esse segmento 60 a mais começasse a ter mais relevância. Visibilidade. Seja do ponto de vista numérico, seja do ponto de vista da participação na economia. Tá. Bom, eu aceitei o convite, porque era era um desafio, era uma coisa que eu já tinha alguma prática. Você não se acomoda, né? Não. Ao contrário. Eu sou presidente do Conselho da Organização Mundial da Criatividade. Eu participo... Organização Mundial da Criatividade? Nem sabia que existia. Um dia entrevistar o presidente. Vale a pena. Me passa o contato. Adorei isso. Não, é genial. A Organização Mundial da Criatividade é um brasileiro. Sabe quem é ele? Ele foi meu estagiário na Secretaria de Esportes. Ixi. Eu achei ele absolutamente genial. Era estudante de psicologia. Eu mando ele para a Dinamarca. Ele conhece o sistema SESC da Dinamarca. Conhece um dos líderes do pensamento da criatividade no mundo. Volta, me ajuda a fazer o campeonato e a gincana universitária em São Paulo. Porque o mundo universitário, em termos esportivos, também é uma lástima. Foi genial. Aí eu falei: olha, você tem futuro, menino, vai em frente. Aí ele cria... Olha que legal. Em Londres, ele lança a ideia da Organização Mundial da Criatividade. Vale a pena, ele chama Lucas Foster, foi meu estagiário,
estava no terceiro ano. ano. Mestre. Na hora, foi maravilhoso. E ele me convidou para presidir o conselho. Tá. E agora nós estamos fazendo um filme, viu? É? Fazendo um filme sobre longevidade. E vamos Você fazer... abraçou mesmo, né? Longevidade. Muito interessante, mas muito também, Silvio, eu estou na área da saúde digital. Voltei para a minha atividade médica. Tá. Você está exercendo. Exercendo, contactando, crescendo. Já atendemos mais de 1 milhão de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Está indo muito bem, estamos muito animados. Agora, a longevidade passou a ser um tema central. Por quê? Nós temos muito mais velhos agora, muito mais idosos. Esse olhar, porque as famílias estão diminuindo, então, e essa faixa etária aí, né, dos 50 a mais, 60 a mais, está muito esperta ainda, está muito com vontade, né? Tem muitos dados qualitativos e quantitativos. Em termos quantitativos, 60 a mais já é quase 17% da população brasileira e vai chegar a 30% em 2050. Então, é uma curva que não para de crescer. Tá. Ao contrário da outra, que é a criança e a juventude, ela está decrescendo. Sim, né? E a população, em geral, envelhecendo. ela vai decrescer, mas a pirâmide etária faz com que essa parcela da população, 50 ou 60 a mais, seja cada vez maior. Ela sendo cada vez maior, é um grande impacto do ponto de vista da organização das famílias, organização da atividade pública e empresarial. Porque hoje a entrada do jovem no mercado de trabalho está muito menor do que estava antigamente. Então, o que está acontecendo? Aquilo que até um tempo atrás era um reconhecimento do papel do idoso pelo que ele fez na sua vida, agora nós precisamos dele para continuar a atividade produtiva de um país. Não dá mais para ficar sem o longevo trabalhando, empreendendo. Por quê? Por falta de pessoas qualificadas. Cada vez maior, por falta de mão de obra, que não entra no mercado na velocidade que o mercado exige, mas também porque essa população tem uma capacidade produtiva cada vez maior. Então, meu exemplo, tenho 71 anos, não me peça para parar. O presidente da longevidade empresarial tem 77, extremamente ativo, ele está na rede social o tempo todo. Quer dizer, a aposentadoria já era. Já era, é um equívoco. Essa aposentadoria, até do ponto de vista de benefício social, pode acontecer, mas não significa que essa pessoa vai parar. Ao contrário, ela tem que continuar aprendendo, incorporando informações. Em relação à inteligência artificial, hoje, reconhecidamente, ela tem melhores instrumentos de acessar a inteligência artificial do que o jovem, porque o idoso tem mais repertório, mais informação. Você sabe perguntar melhor, né? Sabe perguntar, portanto, a resposta será mais adequada. Então, hoje, Silvia, a gente tem que trabalhar a chamada intergeracionalidade. Sim, perfeito. Tem que pegar o jovem, tem que pegar o idoso, trabalhar junto, cada um na sua melhor capacidade, integrado, reduzindo o idadismo, que é o preconceito contra o idoso. Que ainda existe. 94% da população é idadista. Você vê que é um preconceito que nós vamos ter aqui depois das grandes conquistas de gênero, de raça negra, homossexualismo. Eu diria que o grande preconceito que se avizinha, que terá que ter formas de combate e de afirmações positivas em relação à compreensão da sociedade e do mercado, será a questão etária. E o olhar das pessoas também muda, porque uma coisa é você aceitar a realidade. É verdade, tem mais idoso, nós temos que fazer essa junção, mas o olhar muda? Ou é uma coisa cultural? Eu diria que a gente vai ser visto como velho, vai passando velho. Ela é estrutural, você tem razão, como ela é ainda em relação ao negro, por mais que a gente tenha feito, ainda tem preconceitos enraizadíssimos, né? Eu tenho falado com representantes da comunidade negra, nós avançamos muito pouco. Muito pouco. Em relação àquilo que a gente esperava com as cotas, sim, as ações afirmativas. Não adianta, né? Porque é cultural. É estrutural. E isso em relação ao idoso também tem. A diferença é que
esse elemento passa a ser fundamental no sistema produtivo. E a economia define... E as empresas têm que aceitar, então, é isso? Tem que aceitar. Você tem um número hoje, nos Estados Unidos, 50 a mais no mercado de trabalho, 35% da população. No Brasil, 8%. Nossa, que pequeno. 8%. Então, o sentimento idadista das empresas é muito grande. Por quê? Porque o RH é feito por jovens, o marketing das empresas é feito por jovens, e eles incorporam esse sentimento. O idadismo não é só dos jovens, é também do idoso. Com certeza. O presidente de uma empresa que tem 70 anos, ele não orienta a contratar jovens. Eu recentemente fiz um debate para empresários e se percebe ainda forte resistência. O próprio mercado de publicidade, ele não incorpora a ideia de levar produtos para o longevo. Ele acha que a sua marca ficará envelhecida. Exato. Você percebe, então, tem toda uma cultura que a gente vai ter que, aos poucos, mudar, porque essa é a realidade. E é isso que você quer mudar. Exatamente. É isso que você está... Esse é o legado realmente... que nós queremos deixar. Já há mudanças importantes. Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes assumiu o Fórum da Longevidade como atividade estratégica do governo dele. Para, vamos dizer, modernizar São Paulo, no sentido de leitura com os mais velhos? Todas as questões. Primeiro é reconhecer que o mais velho precisa ter mudanças arquitetônicas nas calçadas, acessibilidade, passeios, tudo no transporte público, no atendimento por parte dos funcionários públicos em relação a essa população. Mas ele compreendeu também o aspecto econômico da nova longevidade. Eu acho tão... Mas eu vou dar alguns números para você. Isso. Os números incríveis, ou seja, a terceira economia do mundo é a economia da longevidade. Significa, só está na frente, do ponto de vista dos bilhões ou trilhões envolvidos, a China e os Estados Unidos. Olha. É o terceiro número. O que significa isso? 42% da população consumidora é 50 a mais. Tem o dinheiro, né? Tá tudo em ordem ali. Tem o dinheiro, está em ordem, mas um dado incrível, não é só o dinheiro da aposentadoria ou da pensão. Não, é da produção mesmo. Essa população, independente do reconhecimento dos idadistas, ela está trabalhando. Hoje em dia você não vê mais as senhorinhas no sofá. Não. Não existe mais a senhorinha do sofá, o senhorzinho do sofá. Não existe. Estão todos começando grandes eventos e curiosos, assim como você. Não, muita gente. Querendo começar uma vida nova, né? Aprender. Estão indo para as escolas. A USP tem 10 mil vagas grátis para você fazer qualquer curso que você queira aprender novas informações. Então, essa pessoa de 50, 60, 70 está querendo voltar para a escola, está querendo aprender, está acessando incrivelmente as redes sociais. Claro, tem essa... Demora um pouquinho para a gente aprender, mas depois a gente aprende. 92% acesso ao WhatsApp, Instagram... TikTok, compra. Mais de 60% das compras hoje são feitas pelos mercados virtuais. Ou seja, abram os olhos, porque o longevo está vindo com uma força, uma gana, uma vontade de fazer, continuar namorando, casando, tendo relações sexuais, fazendo tudo que tem direito e que a idade permite. E outra, a ciência está ajudando, né? Porque muito. A gente está vivendo mais. Muito. Olha, antes de encerrar, porque infelizmente eu não tenho mais tempo. Mas nós começamos agora. Já estamos aqui já. Tenho 3 perguntas que eu quero fazer para ele. É um pouco fora aqui do nosso papo, mas que eu me preparei aqui para falar. Primeiro, o que é envelhecer para você? É moderno. Envelhecer é uma fase maravilhosa da vida e eu defendia isso, Silvia, de maneira conceitual. Hoje eu tenho uma vivência prática, ou seja, minha vida é extremamente ativa. Eu estou reaprendendo espanhol. Por conta das minhas idas à África, eu vou ter que ter o inglês mais fluido. Verdade. Todos os dias. Eu tenho retomado aquilo que eu sempre gostei na vida, que é o estudo da filosofia. Então, é quase recomeçar tudo. Você chega numa fase que você acumula uma série de coisas, aprendeu, mas há tanto para a gente aprender. E mais, Silva, há tanto a desconstruir. Desconstruir velhos conceitos. Que a gente tem.
A gente tem muito. Visões superadas. Olha você tá maravilhosa, você tá linda. Obrigada. Não dá para imaginar hoje a comunicação sem Silvia Vinhas. Obrigada mesmo. Outra pergunta que eu quero saber sobre o amor. Você acredita no amor? Eu acredito no amor como projeto permanente. Não que ele possa acontecer de fato, de maneira definitiva. O amor é uma onda fantástica, ele envolve catecolaminas, dopaminas, ocitocina, todos os elementos químicos, inclui o nosso olhar, a nossa sensibilidade. Mas eu vou dizer para você, eu descobri a fórmula. Eu tenho amor pela vida. Isso me faz recontactar as pessoas, reconectar e amar talvez num nível um pouco superior a essa relação binária que talvez seja um equívoco. Eu diria para você que eu cada vez mais na minha vida, Silvia, desenvolvi o amor à humanidade. Aprendi muito com o Dalai Lama, aprendi muito com o Gandhi, essa ideia da compaixão, ou seja, esse amor ao próximo. Eu acho que a grande busca do amor é o amor ao próximo. Eu acho que nos intervalos ou no entre existe esse amor binário que é um belíssimo complemento. A gente dá uma chance e é divertido, é gostoso. E até o fim da vida. E eu falo, às vezes as pessoas me falam, nossa, Silvia, você está maravilhosa, você está amando, né? Tô me amando, tô amando toda a minha vida, que é uma delícia, enfim. Não, e esse fato, a gente tem que aprender a se amar. A vida é divertida. Hoje eu vivo uma relação comigo que eu nunca tive, porque eu era um ativista, militante. É uma paz, né? Uma paz interior muito forte. É uma paz que a gente descobre, eu não sei. Eu acho que a maturidade é essa paz que dá a gente não ter tanta pressa, né, Walter? E aí, só para completar a ideia, ou seja, tem uma frase do Gandhi que é o seguinte: o importante não como é que é? Só para não errar. A paz é o caminho, né? Eu gosto do contraponto dizendo que o caminho da paz é aquilo que a gente quer, mas é sempre no caminho. O amor é o caminho. A hora que chega lá, você desfruta maravilhosamente, mas aí precisa continuar o caminho. Exatamente. Maravilha. Olha que delícia de papo. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o tempo também é uma coisa preciosa, né? Mas muito obrigada por você estar aqui. A visão moderna é que o tempo não existe. Nem passado, nem presente, nem futuro. É uma visão quântica. Pra gente existe que a gente não gosta de atraso, não é isso? Eu sei, nós não gostamos de atraso e principalmente os programas, eles têm um tempo delimitado. Não. A gente olhou o relógio só para ilustrar. Mas Silvia, mas deixa eu dizer para você, é muito fácil falar tudo e com gosto com você. Obrigada, Walter. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Prazer. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau.